bem-vinda! Gratidão! Obrigada! Você, Thalita, Felipe, pelo convite. Gratidão por essa oportunidade. Gratidão a todos que estão aqui, né? Eu quero, primeiramente, abençoar cada um de vocês, porque eu acredito que é isso que nos conecta, sabe? Com certeza. E trazer essa energia que vocês têm, que é a única, né? E poder compartilhar com todos que estão presentes e que estão chegando, não tem preço. Gratidão mesmo por esta oportunidade de poder compartilhar um pouco do meu aprendizado, né? Isso é importante. Hoje é um dia mágico, né? Hoje, 2/2. Primeiro compartilhar, mas que nome lindo, Lucília. Cara, me apaixonei por esse nome. É de uma descendência italiana? Sim, Lucília. Sim, meu pai. Lucília. Muito bonito, porque eu que pus o nome da minha filha de Cecília, eu tô meio pirado nessas coisas italianas. Lucília, é um nome muito bonito, muito bonito. Obrigada, Felipe. Começou bem. Começou com uma energia já boa mostrando e começou que com veio. um nome lindo. É maravilhoso. Lu, primeiro, então, eu queria que você se apresentasse, né? Quem está a Lucília hoje? Porque a Lucília também é dessa vibe da galera que fica meio muda, cresce, evolui, vai, ninguém segura essa mulher, Brasil, ninguém segura essa mulher. Então, Lu, se apresente, conta um pouquinho do que você faz, porque biomagnetismo é uma parada que, ninguém nunca ouviu falar. Eu tenho 99% de certeza disso aqui. Não, eu nunca tinha ouvido falar. Não, eu achando que eu sou um cara que conhece gigantes terapias Exato. e várias técnicas terapêuticas e tal. Cara, apareceu faz muito pouco tempo para mim o biomagnetismo e eu estou muito curioso sobre tudo isso. Muita curiosidade. Então vamos lá, Lu, o palco é seu. Então vamos lá. Lucília Gomes, para quem está entrando agora, que não me conhece, eu sou do Rio de Janeiro, né? Atualmente com 56 anos, mas é um número que não me representa. Isso é só para deixar o pessoal. Essa mulher dorme de formal. É só para deixar o pessoal mais feliz, entendeu? Vou brincar um pouquinho aí, deixar todo mundo mais leve, né? E então, eu não vou falar do biomagnetismo agora, né? Mas assim, Segura, se apresenta. Jovem ainda, assim, ainda quando eu era uma menininha, né, digamos assim, eu sempre tive muita busca nesse caminho espiritual, da espiritualidade, sabe? A curiosidade positiva, entende? Então, assim, as coisas foram se passando com o tempo, né, e eu tenho uma família, tive filhos, e depois disso tudo, sempre trabalhei com empreendedorismo na área administrativa, que não tinha nada a ver comigo, né? Mas eu sempre gostei muito de ajudar, né? Me conectar com as pessoas, ouvir as pessoas e aconselhar. Então, assim, a minha bagagem de vida, no sentido de experiência nessa jornada, né, sobre obstáculos, ela foi muito grande. Eu acredito que, depois de muitas coisas que ocorreram, esse caminho ele foi expandindo. A minha consciência, nesse sentido, o meu coração sempre esteve conectado, sabe, com o universo. E eu sou essa pessoa buscadora, assim. Sempre fui e sempre serei, fora da caixa. Não faço questão de me enquadrar em nada, tá? Fora da caixa é um baita elogio, né? Porra. Pode ser, né? Mas assim, considero um baita elogio. A caixa de hoje em dia, sendo como é a caixa, eu também prefiro ser fora da caixa. Exatamente. Você entendeu, né, Felipe? Claro, exatamente. Claro. Então, assim, vamos lá, Lu. A quebra de paradigmas, né? Então, eu comecei essa busca mesmo em 2012, quando comecei, eu fiz Reiki, né? Fiz o curso de Reiki. E sempre gostei muito do caminho da naturopatia, da alimentação natural, da atividade esportiva, de meditação. E fui depois para yoga, fiz um curso de yoga. Não finalizei porque o meu menininho era muito bebezinho na época e eu havia necessidade de viajar e deixá-lo, então, obviamente, eu fiz outras escolhas, né? E dei continuidade, fui fazer curso de massagem, Kobudo, entrei para a medicina indiana, né? E as coisas foram acontecendo. Eu tinha o meu trabalho tradicional,
né? Mas eu tinha o meu momento de cuidar da minha família, dos meus amigos, e isso foi criando uma necessidade cada vez maior, né? A minha cunhada, na realidade, uma amiga maravilhosa, ela já era acupunturista, ela mora em São Paulo, e um belo dia ela estava fazendo esse curso do biomagnetismo, né? Esse e ela falou, ela me ligou, biomagnetismo. É o tal biomagnetismo 2015, amiga. E ela me ligou totalmente, sabe? Lucília, eu quero que você venha fazer esse curso em São Paulo, tem tudo a ver com você. Né? Eu falei, mas calma, como é que você está tão assim? Eu tenho certeza que tem a ver contigo. E eu falei, então faz o seguinte, né? Você conversa aí com o professor, que eu vou ver o período que vai ser o curso, e então eu vou para São Paulo. Acertar as datas do curso, né? Eu saí do curso para São Paulo e iniciei o curso do biomagnetismo, uma experiência, nossa, absurdamente grandiosa. Realmente, eu acho que tudo chega na hora e no tempo certo. Todo mundo está no lugar certo, na hora certa, com quem tem que estar, sabe? E dentro do biomagnetismo, quando eu fui fazer o curso, eu já vinha tratando de um hemangioma no fígado há 5 anos, acompanhando, para que não houvesse esse crescimento, né? Porque para alguns médicos o hemangioma poderia ser hereditário na medicina tradicional. Então, fui fazer o curso, nem imaginei, nem pensava no hemangioma, né? Mas não pensei em nada disso. E fui para lá. E num dos dias do curso, né, houve o professor, ele solicitou que alguma das pessoas que tivessem alguma patologia ou tivessem algum problema, né, se permitissem, né, serem tratadas e para poder ver, né, o trabalho na realidade. Todo mundo levantou o dedinho, eu tenho isso, tenho aquilo. Eu falei assim, e você, Lucília? Eu falei, então, atualmente, né, uns 5 anos para cá, eu tenho um hemangioma e tal. Ele falou, opa, peraí. Então, vem você, vou tratar de você agora e os demais mais à frente. E fui. Né? E no rastreio, né, ele identificou algumas coisas e pronto, eu fui tratada naquele momento e terminei o curso, foi tudo maravilhoso, voltei para o Rio, né? 4 meses depois, já havia esquecido, né, que eu tinha feito, né, o tratamento do bio lá no curso, e eu fui fazer o meu exame de acompanhamento, que era uma ressonância e uma ultrassonografia. E, eu fiz a ressonância, depois eu fui para outra. E quando eu deitei, o médico começou a olhar, o rim está ótimo, sabe, está tudo maravilhoso. Aí foi passando por cada órgão, comentando sobre a outra, e passou pelo fígado. E aí ele falou assim, seu fígado está perfeito. Sabe quando você dá um... Eu falei, como? Oi? Ele falou assim, não, por quê? Aconteceu alguma coisa? Tem alguma coisa? Ele falou, não, pera aí que eu vou voltar lá. E ele voltou, olhou, ele falou, Lucília, seu fígado não tem nada, não tem absolutamente nada. Ou aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, doutor, Deus sabe de todas as coisas, muito obrigada. E eu saí dali, gente, numa vibração, sabe, numa felicidade, numa gratidão, porque nós somos o próprio milagre, sabe? Nós somos o próprio milagre. É exatamente isso. Quando se coloca um obstáculo na tua frente, não é que aquele obstáculo ali, ele vai te trazer alguma coisa ruim, ele vai te trazer algo muito, muito grandioso, muito grandioso. Vai te trazer uma transformação absurda, né? E a grande maioria das pessoas olham, às vezes, o obstáculo como uma coisa muito ruim. Eu passei a olhar as dificuldades ou qualquer obstáculo como, sabe, eu digo assim, você está querendo me ensinar o quê? Sabe? Foi dessa forma. E aí eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, na terapia na hora certa, porque o professor certo, né? E que eu só poderia realmente agradecer, porque eu veria com certeza, né, muitas pessoas sendo impactadas durante o período que eu tivesse praticando essa terapia. E foi assim, vamos embora. Continuei fazendo as terapias, como faço até hoje, são 8 anos, né?
tem muitos clientes nesse sentido que eu falo de... Que, assim, não é só o biomagnetismo, sabe, gente? O que é o biomagnetismo, né? Então, vamos falar sobre o biomagnetismo. Em 1988, o Dr. Isaac Góes Duran, um médico mexicano, começou o desenvolvimento dessa técnica chamada par biomagnético. Tá? Então, tem tempo, né? E o propósito dele realmente era ajudar mais pessoas, né, em função de muita medicação. Eu sempre falo da terapia integrativa, complementar, que muito pelo contrário, nós nunca iremos de jeito nenhum, né? Tudo tem que ser trabalhado em conjunto, né? Não somos médicos, somos terapeutas, né? E essa é mais uma técnica que vem auxiliar, que vem promover, né, em conjunto com a medicina alopática tradicional. Então, se a pessoa está tomando medicamento, né, ela continue tomando o seu medicamento, isso é óbvio, ela continue indo ao médico, né, fazendo o passo a passo que tem que ser feito. E, fora isso, ela pode fazer as terapias integrativas complementares como ela quiser. Eu penso dessa forma, tá? Então, mas o bio na realidade, o par biomagnético, ele vai na origem das coisas, sabe? Porque tudo, se você pensar... Eu amo essa palavra, origem. Para mim tá tudo ali. Origem... Tá longe, Felipe, tu tá longe. Chega mais perto. Mais perto? Melhorou. Melhorou? Vai. Pergunta. Não, porque eu estava falando dessa palavra origem, eu acho que na terapia ela tem um peso muito grande, né? Porque quando a gente resolve só a coisa superficial, aquilo tende a aparecer novamente. Quando a gente vai na origem, resolve a raiz de qualquer coisa, a cura, a solução daquilo, ela é muito mais potente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, exatamente. Quando eu falo que o terapeuta holístico, ele trata do ser humano como um todo, né? Obviamente, você não é só um corpo físico. E se você pensar no ser humano como energia, vibração e química, é um conjunto, né, de grandiosas energias e luminosidade, mas que em algum tempo, dependendo do meio, né, como é que as doenças aparecem? Elas podem ser psicossomáticas, elas podem iniciar, né? A grande maioria, a gente sabe que começa, né? Ainda você somatiza muita coisa, o emocional é sempre, né, diante de tantos desafios, ou sofrimentos, ou perdas, enfim, né? E aí você tem um meio terciário, você tem idade, sexo, promiscuidade, alimentação, estresse. Então, são muitos fatores que vão levar você a desenvolver um desequilíbrio muito grande, né? Até que chegue no campo químico, bioquímico seu. É lógico, né? Então, a contaminação sobre muitas coisas, e aquilo que eu falo, você fez um adendo muito interessante aí, né? O cuidar do outro, na minha opinião, é uma coisa muito importante, mas as pessoas, quando elas buscam uma terapia, o que eu observo muito durante anos que eu já trabalho, né, com isso, graças a Deus, com essa terapia, essas ferramentas, é que as pessoas querem um resultado imediato. E não existe. Tudo, né? Em tudo, né? Pílula mágica, né? A pílula mágica. Existe uma permissão sua para que você também acesse esse campo curativo. Não sou eu só tenho as ferramentas, entende? Mas quem vai querer realmente, quem vai desenvolver essa cura é você. Assim como é no tradicional, na alopatia, eu penso dessa maneira, você tem que estar bem nutrido, sempre bem nutrido, né? Se você come de uma forma desequilibrada, se você não tem uma atividade física, porque tudo é alimento, né? Água é alimento, o que você ouve é alimento, a música que você ouve é alimento, porque você tem um campo vibracional grande, né? Dependendo da música que você ouve, ou ela te leva numa frequência mais alta, ou ela baixa a tua vibração.
Então, isso é a nossa nova era, uma consciência mais expandida, sabe? Do que é realmente você, como um ser senciente, manter o teu equilíbrio como um todo, entendeu? Então, o biomagnetismo ele promove esse tipo de equilíbrio. Por quê? Porque, na realidade, são dois ímãs. Nós temos o lado positivo e negativo, assim como é a luz e tantas outras coisas. Nada funciona, né? A sombra e a luz caminham juntas. Estão sempre aí. E tudo é uma escolha. Entendeu? O que é o biomagnetismo, né? Ele faz o quê? Ele faz muitas coisas, né? Ele não só equilibra o teu pH, né? Como ele faz uma limpeza, ele oxigena tecidos, células, promovendo ali, entendeu? Retirando aqueles resíduos, muitas outras coisas que vão acontecendo energeticamente, entendeu? A nível celular e sanguíneo. Então, quando há essa varredura que nós descobrimos ali, que tem um ponto que está em desequilíbrio, tá? Colocamos o ímã, né? De polaridade positiva e negativa para que aquela região ali seja despolarizada. Entende? Então, ela pode estar, vamos supor, eu posso estar com uma coqueluche, uma coisa muito antiga, mas isso aconteceu há anos atrás e que, infelizmente, foi confirmado. Tá? E essa criança estava com uma coqueluche e a mãe dizia que era uma bronquite e tudo mais. Aí, no rastreio, né, nós vimos ali determinados micro-organismos que estavam em simbiose. Tá? Nós não fazemos nenhum tipo, isso é para deixar bem claro, tá? Eu faço o rastreio do biomagnetismo, eu posso ver, sim, muitas coisas que estão ali, mas nós não somos médicos para diagnosticar absolutamente nada, ok? O que eu faço é, se eu vejo algo que realmente não tem condições nenhuma, é orientar aquela pessoa que vá buscar uma ajuda médica, se ela não estiver já tratando de uma patologia, entendeu? E vou continuar dando continuidade ao tratamento, tá? Simples assim. Mas o que eu posso dizer para vocês é que os resultados são muito satisfatórios, tá? Porque o equilíbrio, a gente não faz um rastreio só nas pessoas que têm a patologia em si, né? Quando você entra numa patologia que você já está ali durante muito tempo, obviamente, existe um processo de tratamento, tanto de um lado da tradicional, da medicina alopática, quanto do terapeuta. Assim é com o psicólogo, assim é com o psiquiatra, assim é com uma pessoa que vai chegar, às vezes, vai fazer um pacote de massagens, não é verdade? Uhum. Então, para que aquilo promova um bem-estar ou venha te dar um resultado, não tem que ser como uma experiência, sabe? Ah, eu fui, mas eu... Aquilo que eu falo para você a pessoa, normalmente, o cliente, né, que ele chega, não é com o biomagnetismo, mas com qualquer outra terapia, na dúvida, dificilmente ele se permite a cura. Tá? Porque você pode, sim, você pode despertar, ter uma curiosidade despertada, mas positiva. E dizer, puxa vida, quero experimentar assim, eu vou me permitir, porque eu acredito que, sabe, eu posso ter alguma coisa de melhor vai acontecer comigo em algum momento, né? Então, quando você se permite, você já deu um passo para essa cura, sabe? Uhum. Literalmente. Isso que você fala. Ímãs... Pode falar, Não, quando você fala assim das pessoas não se permitirem a cura, isso é muito louco, assim, porque as pessoas querem, você quer se curar disso? Quero. Aí você vai ver, você fala assim, olha, tem isso, uma coisa que ninguém conhece. Ai, mas será que isso funciona? Essa curiosidade positiva, ela é maravilhosa. Isso. Tipo, eu vou ver qual é que é disso. Você já tá pisando numa atmosfera de uma cura. Pô, vou ver isso aí. Vou ver, não é nada... Você consegue saber quando uma coisa é positiva e outra coisa é negativa. E essas terapias complementares, que outros chamam de alternativas, que vêm surgindo, não que elas vêm surgindo, mas vêm aparecendo na nossa sociedade, assim, elas já têm há muito tempo, como você falou, desde 1888, é uma coisa que é muito louco
como eles lidam com o ser humano, isso que está acontecendo, abrir essas coisas, antes era só médico, tinha um psicólogozinho, um psiquiatra, isso. Mas com todas essas terapias, você vê que vai pegando o ser humano em todas as frentes. Na energia, na origem daquilo, na psicossomática, não sei o quê. Mas uma coisa que eu fiquei curioso é, como você rastreia isso? Quando você fala, a gente rastreia, a gente identifica a polaridade e tal, mas para ficar mais fácil ainda, para eu conseguir mentalizar isso, que eu fiquei muito curioso, é como que funciona uma sessão com você? Eu chego lá, falo, Lu, olha, é o seguinte, tô com meu joelho machucado. Meu joelho não é uma mentira, tá? Realmente, meus joelhos são muito ruins, eu tenho um joelho de 60 anos, meu joelho tá muito ruim, ele dói, ele trava, tal, não sei o quê. E aí, Lu, preciso da sua ajuda. Como que a gente Lu, faz? e outra coisa, mais um adendo aí. Como é que é esse ímã, né? Tipo, se são ímãs grandes, pequenos e coisas assim. E Fê, você não sabe da maior. O biomagnetismo, ele é feito à distância, porque eu passo em sessão com a Lu, entendeu? Estamos em tratamento. Você me falou. É verdade, isso eu não sabia verdade. que poderia ser à distância. Eu pensei que os ímãs teriam que estar perto. Pois é, rapaz. Fazemos sim, fazemos. Como eu você acredito acessa? que... Então, mais uma pergunta. Como você acessa essa energia à distância? Muitas coisas, meu Deus, já até esqueceu a primeira. Como eu faço esse rastreio? Né? Esse rastreio é feito da forma mais simples, tá? O cliente, ele chega no consultório, ele não precisa tirar a roupa, é feito com roupa, né? Sapato, entende? E eu faço esse rastreio através dos pés, tá? Essa memória celular que todos nós temos, entende? Eu começo o rastreio pelos pés. E como é que eu encontro esse rastreio? Quando o pezinho dele encurta, uma perna encurta e a outra alonga. Ali eu sei que existe um par, né, que está em desequilíbrio. Então, naquele momento... Meu Deus do céu, calma. Como assim? A perna... Fisicamente, isso acontece. Como assim? Me explica melhor. Pois é, loucura! Então, esse aqui são os ímãs, estão vendo? Polaridade negativa. É um azul e um vermelho, tem mais ou menos o tamanho de preto e vermelho. Tá ótimo, né? O Felipe não enxerga, eu não enxergo. Positivo, tá negativo. É do tamanho de... Ele é meio achatado. Sim. Não, mas isso não, o tamanho não altera o produto, tá? Ele pode ser redondo, ele pode ser quadrado, ele pode ser maior, ele pode ser uma placa. Através desse rastreio, tá? É que eu consigo identificar pelos pés onde há esse desequilíbrio, tá? Que está ali trazendo aquela patologia para ele. Então, quando eu coloco esses ímãs, aí então os pezinhos ficam lindos, né, e bonitinhos. Não estão mais, né, nem um curto e nem outro alongado, tá? Eles estão simétricos. Quando ele sai da simetria, nós sabemos que tem ali um desequilíbrio. Quando ele entra na simetria, ele está perfeito. Porque eu coloco o ímã e naquele momento ali está sendo tratado, está sendo... Tá ouvindo? Sim. Está sendo despolarizado o par, né, daquela simbiose que há ali, naquele momento, para um determinado micro-organismo, ou um par, digamos, psicoemocional. Tá? Medo, culpa, vários outros tipos de emoções que, infelizmente, a gente se depara ao longo da caminhada e acaba guardando para si mesmo. Tá? Então, tudo isso é tratado com o ímã, com o biomagnetismo, com o par biomagnético. Então, tá bom, gente? não precisa... Maravilhoso, velho. Que ciência perfeita. Então, não necessariamente você só trata coisas físicas. Elas podem ser emocionais, mentais, que no biomagnetismo também é identificado isso, é rastreado isso e conseguido equilibrar. Literalmente. Porque, então... Pode falar. Não, pode falar. Porque normalmente, imagina você que todo desequilíbrio começa num campo sutil,
Então, nós estamos falando de energia, vibração e química, né? Se tudo começou lá no campo energético, por algum momento, né, ele veio, você vibrou isso, tá? Essa vibração, ela estava ali sendo acolhida por você, querendo ou não, inconsciente ou não, né? E não foi trabalhada, sabe? E existe, te dá, né, muitas depressões, muitas pessoas têm... Nossa, o que tem de pessoas depressivas depois de tudo que aconteceu não tem. Impressionante. Impressionante, impressionante, né? Os consultórios todos estão abarrotados. E eu trabalho, geralmente, entendeu, em muita sincronicidade com o psicólogo, exatamente por isso, sabe? Porque é muito, muito triste de você ver, sabe, o quanto é difícil para muitas pessoas que tiveram perdas, para as pessoas que têm muito medo, né? O medo é algo apavorante, né? Que deixa as pessoas paralisadas. Tem pessoas que têm medo de sair até hoje na rua, Felipe. Não saem. Acredito. Entende? E uma coisa puxa a outra, né? Porque aí você acaba desenvolvendo, você fica literalmente indissociável, você às vezes não quer comer. E aí, o que aquele campo vibracional não vai fazer com você em dado momento? Né? A sua imunidade baixa, e os seus medos, entendeu? Tudo isso você vai trazendo para o seu campo físico. Em algum momento, aquilo ali vai trazer para vocês malefícios. Não tenho dúvida nenhuma, porque de benesse não tem nada. Não tem nada. E na questão do biomagnetismo, como que está essa técnica, essa ferramenta, que, cara, tô apaixonado, ferramenta maravilhosa, isso, porque faz todo sentido, é isso. Cara, eu nem sei se eu poderia falar isso no podcast, que deve estar com mais de, eu não consigo chegar aqui, mais 1 milhão de pessoas assistindo a gente. Vai ter. Vai ter. Que, cara, eu sou mais, não é descartando a medicina alopática, mas eu acho que essas terapias complementares, essas terapias alternativas, entre aspas, elas pegam no lugar certo, que as coisas começam no campo sutil, começa na energia, que depois é emoção, depois o que você vibra, tal. Então, eu acredito que isso é capaz de curar coisas que a medicina alopática ainda não achou a cura. Não achou a cura. Se você vai lá na raiz e resolve, para assim, porra, peguei um câncer. Cara, vou me aprofundar. Medicina alopática tradicional cura isso aqui? Não. Vou me afundar num negócio que não tá aqui. Eu não consigo ver, eu não consigo fazer um exame e ver aquilo ali. Vou analisar. Eu tenho certeza que acha coisa ali que, se não curar, vai ajudar muito, vai chegar muito perto de uma cura. Tenho certeza disso. Isso daí são coisas maravilhosas. Mas fora o biomagnetismo, você usa outras técnicas, atendimento. Chega uma hora que você percebe, você fala assim, puta, uma pitadinha disso aqui de um reiki, de uma coisa assim e tal, ajudaria aqui, você utiliza também? Ou no biomagnetismo você consegue pegar tudo? Tudo. Tudo? Tudo, Felipe. Tudo. Legal. O que eu tenho feito hoje, o que eu tenho percebido é que eu percebo com muita facilidade hoje, é que quanto mais eu trabalho com bio, e hoje nós vivemos uma época de expansão, né, muito grande, né, graças a Deus. Então, essa conexão com o universo, sabe, essa conexão com as energias, a gente está falando de tanta coisa que a nossa Gaia recebe, com tanta coisa boa vindo para o planeta, embora esteja ainda muitos visualizando o caos como se fosse uma coisa absurda, mas foi necessário todo um movimento magnético para que outras coisas surgissem e cheguem para toda a humanidade. Então, eu acredito que isso vem me trazer mais percepção quando eu estou com o meu cliente, sabe? Quando eu estou com um cliente, ou quando eu adentro algum lugar, ou um convite, eu consigo, antes de fazer o rastreio, eu já tenho ali a sensação de que eu sei que determinada coisa, eu não sei te dizer, eu acho que é muito mágico, sabe? É de Deus mesmo, entende? Porque quando você se coloca como um propósito, como você se coloca como instrumento, né? Porque eu sou um instrumento. Né, Lu? Eu sou um instrumento, tá? Não é a Lu. Eu tenho que dizer para vocês o seguinte, sabe? Eu sei que eu sou usada todo o tempo. Por algo divino e maravilhoso. E eu me permito. Porque o que eu quero é realmente ver o meu irmão, o meu semelhante bem.
sabe? E é isso que eu quero levar para toda a humanidade. Eu não quero levar só para um e para outro, eu quero levar para muitos. E eu tenho um grande sonho, que é de continuar com esse propósito e essa missão do Dr. Isaac Góes, porque ele foi embora, já não pertence mais a esse planeta, né? Mas ele deixou um grande legado, tá? E isso é imensurável. Não, e é muito louco que a gente vê na nossa atualidade que essas coisas vêm avançando, como você falou. É um despertar, tá subindo para outra frequência a nossa Gaia, né? A nossa Mãe Terra. Tá subindo pelas consciências que estão vindo e habitando, e lutando, e se colocando como instrumento para toda essa energia maior, essa energia divina, conseguir trabalhar. Que o objetivo de tudo isso é a evolução, é o aprendizado, é as pessoas conseguirem aprender a viver consigo mesmo e com os outros em harmonia de maneira saudável. Perfeito. E as pessoas veem que as coisas assim, tipo, quando eu falo assim, cara, Hitler foi muito importante, ele foi um puta cara. As pessoas falam, meu Deus, mas Hitler... Cara, ele foi uma peça fundamental para um monte de coisa boa acontecer. E tava tudo combinado, nada é fora da curva. Nada é fora da curva. O meu acidente, pô, que me deixou cego, tal. Nossa, mas que dó de você. Cara, tem um motivo. Foi aqui, isso me colocou na posição de ser como instrumento. É o que você falou, eu sou usado. E olha nós aqui dia. Agora. Que lindo! Olha o que eu tô fazendo. Uau! Dá vontade de sair da tela e até vocês dar um abraço bem gostoso aí, sabe? É isso que eu sinto, perfeito. Sabe aquela coisa da egrégora tá se reunindo? É isso, sabe? Todos aqueles assim, eles se reúnem com um propósito único de elevação coletiva. Exatamente. E é muito louco porque você começa a entrar numa frequência, numa vibração, que você começa a atrair essas pessoas. Eu vi assim, eu era o mesmo pessoa física, eu era o mesmo Felipe. Com os aprendizados e a energia que eu comecei a vibrar depois de tudo isso, são outras pessoas que se relacionam comigo, são outras motivações, é outra vida, é outra vida. Literalmente, eu morri e nasci de novo. E as coisas são muito místicas, são muito, é o que você falou, é mágico. É mágico, tem coisas que acontecem que não tem explicação. E eu imagino, como você falou, juntar esse egrégor, assim, porra, eu, você, Thalita, pessoas que vêm assistindo a gente, que se permitiram estar entrando em contato com essa frequência e também estão vibrando nessa frequência, e isso é tudo em prol de subir aquela frequência, de melhorar, expandir a consciência. Isso é maravilhoso. E Lu, o que a medicina tradicional ou as pessoas, você que está nessa atmosfera aí, que já faz tempo, o que as pessoas falam sobre a sua terapia, sobre a sua técnica, o biomagnetismo e coisas assim? O que você percebe das pessoas? Assim, qual é o senso social da galera a respeito dessa prática? Então, Felipe, o que acontece? Eu não sei se é São Paulo, mas Rio de Janeiro, falando especificamente do Rio, tá? Do que eu observo. As pessoas, elas têm uma resistência muito grande. Cada farmácia, né? Você tem uma farmácia a cada 100 metros, 50 metros. Perfeito. Então, isso já se tornou uma coisa rotineira. Sentir uma dor de cabeça, eu vou correndo tomar um remédio. Aqui também é assim, Lu. Aqui também. Pois Ninguém quer tomar um chá. Aqui eu acho que é um pouco pior. Aqui tem farmácia no metrô, os caras no shopping trem, no CPTM, vendem Dorflex, Dorflex, assim. Pois Essa aqui é doido. Então, eu acredito que, querendo ou não, de uma certa forma, você tomando indiscriminadamente o medicamento, você está intoxicando o seu corpo, isso é fato. Como tem outras coisas de você intoxicar também o seu corpo, não tenho dúvida nenhuma, tá? Existe uma abertura, eu tenho visto essa abertura agora maior do que antes, tá? Isso é fato. Eu tenho visto isso a olhos nus, porque assim, por indicações, eu faço bioenergia para os Estados Unidos, eu faço bioenergia para Curitiba, tá? E para algumas outras regiões, mas Rio nem sempre. Eu vejo que as pessoas estão mais flexíveis e mais abertas a receberem hoje outros tipos de terapias alternativas, sabe? Embora, graças a Deus, eu tenha clientes que sempre estão né, de alguma forma me dizendo assim, não, eu conheço uma terapeuta, você conhece o biomagnetismo e todo mundo, biomagnetismo, o que é isso? E aí, porque olha só, São Paulo tem muito biomagnetista.
tá? Sério? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar, Lu. Goiânia, Curitiba, Minas Gerais, mas Rio, na realidade, é difícil aqui no Rio, tá? E eu nunca tive como é que eu posso dizer, gente, assim, olha, eu não sou muito tecnológica, posso dizer assim, né? Eu gosto muito da propaganda verbal, nesse sentido, daquilo que você vê resultado, né? E aí a pessoa foi lá, viu de longe, ou recebeu, e aí indicou o outro que está... Às vezes tem pacientes acamados em UTI, onde eu faço bioenergia, e levo 3, por exemplo, a Bruna aqui, né, teve o tio dela há 2 semanas atrás com uma gravidade muito grande, e graças a Deus ele teve alta essa semana, graças a Deus. Bom. Mas foi um trabalho de 24 em 24 horas, depois 72 horas. Você vê que é tão interessante que vai se passando, né? Porque você vai despolarizando os espaços onde tem os micro-organismos e ele vai oxigenando as células, tecidos, rejuvenescendo, restaurando, reenergizando. Isso é muito legal. E conjunto com o medicamento, aquilo que eu falo sempre, nutrição é fundamental. Seja ela mental, seja emocional. Sim. Gente, o melhor remédio da vida é você se amar, é você amar o outro, é você sorrir, é você voltar a ser criança. Não esqueçam disso. Independente do biomagnetismo, tá? Resgatem essa criança interna, conversem com ela todos os dias. É muito importante. É verdade, é verdade. E quando você fala dessa resistência toda, que tinham com as terapias holísticas, eu comecei minha trajetória nas terapias há 18, 19 anos atrás, quando eu tinha 11 anos. E naquela época era muito assim, tinha uma ou outra alternativa tal, mas não chegava como assim. Minha mãe sempre foi muito espiruleta de procurar terapia, não, porque ela não queria coisas de psicanálise freudiana, junguiana, essas psicologias tradicionais. Ela foi procurando regressão e semi-hipnose e tal. E não tinha, tinha ali 4, 5 terapiazinhas alternativas. Hoje você vai vendo, muitas. E o louco disso é porque teve abertura das pessoas, teve uma abertura, teve uma elevação no nível de consciência. E é muito louco que o que eu percebi assim é que cada pessoa se encontra meio que numa terapia por causa da identificação. Ela se identifica com uma coisa. Às vezes ela vai na linha do tempo, não gosta, ela vai em uma prima da linha do tempo, que é a Renascimento, e se encontra naquela, que é uma regressão de uma maneira, uma regressão de uma maneira diferente. E é muito louco isso, porque isso vai abrindo vários canais para a pessoa conseguir acessar essa saúde energética, saúde emocional, essa saúde da rotina, das emoções e tudo isso. E isso eu acho que é uma coisa que vai fazer a diferença. A gente que somos jovens, você aí com seus 30 anos, a Thalita com os 30 anos dela, eu aqui com meus 18, eu acredito que a gente vai ver... Peraí, gente, eu acabei de fazer 25, o que é isso? Desculpa, sabe que de velha. Desculpa, eu tava achando que eu tava errando. Eu falei 30, puta, eu tô errando. A energia dessa mulher é de uns 19, 20. Eu tô errando em alguma coisa aqui. Na voz, a energia não tem como, não tem como. Acabei de fazer 25! Desculpa, me perdoa, me perdoa. Você com seus 25, eu com meus 18, a Thalita com os 22 aninhos dela, a gente vai ver muita coisa nessa atmosfera das terapias e dessas aberturas que as pessoas estão tendo, que ainda tem muita resistência, mas a gente ainda vai ver muita coisa. E tudo isso agora acontece numa velocidade exponencial, o negócio vai subindo, e isso é muito louco. E uma pergunta que ficou, que isso aí poderia ter acontecido lá atrás. Quando você descobriu que isso era a sua missão? Quando foi que você virou a chavinha e falou, cara, é isso, puta... Teve alguma experiência, você consegue contar e falou, puta, foi a partir daquele dia, eu tive contato com isso, e foi isso e tal. Teve alguma coisa assim? Ou foi naturalmente uma coisa entrando numa sincronia? Você está me fazendo uma pergunta sobre o biomagnetismo, é isso? Isso, sobre o biomagnetismo. Quando você entrou em contato com Então, eu fiz o curso, né? Então, eu tinha que fazer o atendimento sem cobrar para 50 pessoas. Tá? Para a experiência mesmo, né? Só que assim, a cada atendimento eu me apaixonava, sabe? Porque era como se eu estivesse fazendo algo que eu já sabia.
Olha que Perfeito. coisa muito interessante, sabe? É muito. E aquilo foi expandindo mais o meu coração e eu fui dizendo assim, puxa, eu estou onde eu tenho que estar, né? Foi quando eu comecei a ver os resultados, entende? Na minha mãe, né? Eu tive Nossa, eu vou, porque senão eu posso me emocionar e não quero fazer isso agora. Mas em outras lives futuras a gente conversa sobre teremos isso. outras. Com certeza. A gente não é daquela turma que se reúne num bar para chorar. A gente pode se reunir numa cafeteria, tomar um chá e se Ai, emocionar. delícia! Adoro, Falou em café, adoro. falou comigo, gente, pelo amor de Deus. É isso. A gente vai no cafezinho, a Thalita tá no chazinho dela e acabou. Blue Calm, ela vai no Blue Calm dela, um Blue Calmzinho. E a gente vai. Então, assim, eu tive muitos resultados nos 50 atendimentos que eu tive, né, a priori. E quando aconteceu aquele exame que eu falei para vocês, em que o médico, né, fez a ultra e começou a fazer, né, a vasculhar exatamente o meu fígado, né, e falar assim, olha, Lucília, tá tudo ok. Naquele momento, então, eu não tive mais dúvida. Não tinha por que ter dúvida, sabe? Então, assim, no momento em que você faz algo que você está consciente, seguro, né? Que você acredita, porque assim, você tem que acreditar, você tem que crer, né? E se aquilo me trouxe leveza e trouxe benefício, não só a mim, mas aquelas pessoas que eu atendi, eu estava no caminho certo. Tanto que eu estou nisso há 8 anos e eu tenho certeza que vou ficar por mais 8 milhões de anos. Lu, e eu sinto assim também, por exemplo, a gente, né, conhece milhares de terapias complementares e tudo mais, e eu sinto que é como se todas essas terapias elas levassem para um mesmo caminho, para o mesmo propósito, que é nada mais, nada menos do que a gente revisitar aquela essência, né, aquela origem que a gente falou no começo da live, que aliás já está em 1 hora, meu Deus do céu, passa muito rápido isso aqui. E todas essas terapias fazem com que a gente, na verdade, busque essa essência e consiga trazer aquilo lá, né? E trabalhar tudo isso que aconteceu nesse meio do caminho para a gente conseguir elevar a frequência e aí a gente consegue ter resultados diferentes, né? Então, eu acho legal que até quando o Fê falou, né? Cada pessoa se identifica com um tipo de terapia. Sim, é só o caminho, né? É só o como que é diferente, porque o resultado final é o mesmo, né? No fim das contas. Então, eu acho muito legal isso. A gente traz aqui vários terapeutas justamente para poder, né, mostrar para as pessoas que existem alternativas, que existem coisas fora da caixinha, para a pessoa poder se identificar e seguir o caminho que ela quer seguir, né? Eu acho isso, isso é muito mágico, né? Muito legal. É muito. Sinceramente, eu vejo as centelhas divinas que se dispõem, né, na realidade, a compartilhar da sua sabedoria, do seu aprendizado, sabe? Como eu acabei de falar da egrégora, né? Eu não vejo ninguém como competição, porque, como o Felipe acabou de dizer aqui, né? Você tem, às vezes, a oportunidade de você se identificar com uma terapia, né? Assim como uma atividade na academia, digamos, né? Então, você se identifica com yoga, eu me identifico com a dança. Ótimo! Entende? Está te fazendo bem, é o teu caminho, você quer... Porque você tem que estar leve, tem que sentir leveza, alegria, magia, mágica tem que estar aí dentro. Tem que sentir vivo, né? E se a gente está nessa vibe de querer ver o outro... se elevar, despertar, tal. Não importa como ele vai fazer isso. Ele pode vir com o meu vizinho, eu vejo ele fazendo, mas poderia ser comigo. Então, eu que estou precisando de um terapeuta para me elevar, porque não é um pensamento saudável, não é assim. Cara, que bom, fico feliz, dá aquele abraço, fala, cara, que da hora, é isso, e tamo junto, vamos nessa, e da hora. Esse é uma coisa que eu acho que é assim, quando todo mundo... Se a gente vê isso assim, cara, eu quero ver todo mundo bem. Eu quero ver todo mundo bem. Não, mas para ser bem tem que fazer isso. Não, mano. Cada um tem as suas experiências, sua individualidade, suas emoções, o seu jeito de lidar. Como você vai fazer? Cara, eu só me importo para ficar curioso e falar assim, cara, que louco, isso deu certo. Cara, aí é a história da pessoa. O como ela fez se vai formando a história dela. Fala, que história da hora, esse cara é referência, esse cara, nossa, gostei, velho. Não imaginei que assim daria. E aí você pode pegar um pouquinho daquelas coisinhas, eu acrescento em mim. Ah, mas você copia as pessoas? Cara, se der certo, eu copio. Se deu certo, eu vou fazendo e vamos não, e a pessoa mas veja bem, isso não é...
Mas eu acho que isso não é copiar, isso é você, Não na é? realidade, ver aquele exemplo e você diz assim, puxa, eu também quero fazer, quero me sentir assim. Sim, sim, Entende? sim, sim. E nunca vai ser igual, porque é eu, outro Nunca. ser, fazendo É, aquela coisa que vai sair de outro jeito, que vai dar um exatamente. resultado um pouquinho diferente, mas vibrando na mesma atmosfera da positividade, da evolução, de tudo isso. Então, é só progresso. Se todo mundo É, olhasse ele pro colocou o ladinho, tempero dele ali, entende? exato, É, ó, pirim, ele pim, pim, ele ele colocou está pirim, pim, seguindo o pim. exemplo, mas com outro tempero, né? Exato, exato, exato. E tudo isso eu acho, cara, uma coisa. E uma pergunta que eu tenho, que ficou aqui na minha cabeça. Esse professor, desculpa, qual o nome dele, o que fez a questão do biomagnetismo? É, Railson Fábio. Railson Fábio. Ele era cientista, ele era terapeuta, de que era? Porque isso, por que eu fiz a pergunta? Cara, isso é Não, pura ele é ciência médico. pra mim. Ele Ele é é médico? médico. É. Então, é cientista, né? É ciência pura. Porque isso, pra mim, é ciência. A Thalita, que é Sim, engenheira é lógico. eletrônica, ela pode. Isso é eletricidade, é energia. É isso, tá ali. Você vê uma energia, você pode encapar um fio e tá ligando uma luz, a energia que tá. Você não vai ver ela passando ali, você vai ver só o cobrezinho, mas põe o dedo lá. Aí você vai sentir. Então, a Exato. energia tá ali. E isso é ciência pura. Eu acho até muito Mas louco então, os cientistas não analisarem isso e não colocar uma ressonância, conseguir pegar essa frequência. Deve até ter, né? Alguma maquininha que canaliza, consegue sim, receber essa Tem energia. Deve a, ser tem a ter. ressonância do. Lembra, Fê, que a gente estava conversando do estado vibracional? E, aliás, a gente precisa trazer a Nancy aqui para falar do estado vibracional. Que É eles verdade. conseguiram identificar numa máquina de ressonância uma atividade tipo fora do cérebro, assim, energética mesmo, gente. É uma parada, vamos trazer, Fê, vamos trazer ela aqui. Vamos, vamos vamos, falar da vamos sim. ressonância magnética? A ressonância magnética ela tem um campo absurdo. Vamos dizer que ela deve ter mais de 40 mil Gauss. É Uhum. algo muito grandioso. É, Esses ímãs que eu trabalho, eles chegam a 4 mil Gauss. Os cara, menores, onde eu coloco, às vezes, na face, tem, tem 2 mil, 3 mil Gauss. Significa que ímãs abaixo de 1000 Gauss não despolarizam nenhum tipo de par. Tá? Eles simplesmente só tratam um ímã de 400 Gauss. Ele só vai tratar a dor, sim, tá? O processo de dor. Como é a magnetoterapia, sim, tá? sim. Mas ele não vai fazer um rastreio e conseguir impactar aquela região ali que está em desequilíbrio do pH. Não tem como. Porque Uma você coisa só mais profunda, despolariza. né? Você precisa de uma coisa mais Você profunda. só despolariza com o micro-organismo quando você impacta com ímãs acima de 1000 Claro, Gauss. Tá? claro. Por isso E, que a ressonância magnética ela tem um campo absurdo. Né? claro. 40 mil Gauss é algo inimaginável. Imagina Isso tem você que muito. para. Pode Pode falar falar. para terminar. É a Para parte Celsius, em da parte. 1500, É Gauss, para fala, é Celsius, Gauss? Gauss. 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 Cara, essa medida Isso. eu não conhecia. Boa, aprendi uma. Para Celso, em 1500, na realidade, ele utilizou ímãs, tá? Com fins medicinais. Para quê? Literalmente para tratar infecções, inflamações, isso em 1500. Olha, gente, Caralho, que Louco, louco né? isso, mano. Que vamos, louco, vamos velho. entender mais ou menos que a gente não está falando alguma coisa que não esteja embasado cientificamente. Muito pelo contrário, entendeu? Tem conceitos já estabelecidos cientificamente em cima do biomagnetismo, Com dos certeza. pares biomagnéticos, é óbvio. Com certeza. Senão ele não teria desenvolvido isso. Não, Né? E aí, se uma você coisa que não entrar. tem resultado não ia estar prosperando há 500 anos. Não, Não, não ia. Ah, não ia. Você acha que o ser lógico humano é que um bicho não. burro? Os caras falam, isso aí não dá resultado, velho. Esquece, há 500 anos já passou. Tá É, quase se e tornando uma aí, técnica milenar, velho. exatamente. Você olha aí que tem um outro cientista, não sei, o nome dele era 1970, gente. Pensando aqui, Nossa. acho que Richard de alguma coisa. E, na realidade, ele foi capaz de medir o polo magnético da Terra. Nossa. E tem o polo Então, magnético, ele se movimenta. então assim, em 1988, foi o Dr. Isaac Góes Duran, né, que iniciou o processo de descoberta dos pares biomagnéticos. Isso E essa que você falou, você é usar antigo. essas unidades de medida, é muito louco, porque na alopática também tem isso. Você entra com o mesmo medicamento, com uma dose menor, ele vai ter um Uhum. porquê. Ele vai agir num canto.
Você usa o mesmo medicamento com uma dose maior, ele vai agir em outra coisa. Então, é muito louco. Eu não manjava nada de alopatia, mesmo tendo cursado veterinária, essas de farmacologia, essas coisas, bem o básico. Conforme depois dos dentes, braço, lidar com dor, não sei o quê, os médicos começaram a me receitar antidepressivo. Eu falei assim, não, doutor, é o tipo de remédio que eu não preciso, ainda bem, graças a Deus, eu não preciso de antidepressivo. Ele falou, não, mas em dose pequena ele vai virando uma coisa, um analgésico. Homeopática. Ele vai virando em dose homeopática. Eu falei, cara, é isso mesmo? Ele falou, isso daqui é anticonvulsionante, não sei o que, também vai dando analgesia. Eu falei, cara, que loucura, como o nosso corpo reage. É bioquímico, né? É um processo. Sim. Puro processo bioquímico, puro bioquímico. Literalmente. Isso é muito louco. Assim, né? Como você pega os óleos essenciais e você tem a sinergia entre eles, é a mesma coisa. Perfeito, é isso mesmo, perfeito. Entendeu? Meus amores, vocês têm perguntinhas aqui embaixo? Não temos aí, Thalitinha? Perguntinhas, não temos não perguntinhas. Temos? Vocês não querem dar uma abertura aí para todo mundo fazerem perguntas para essa terapeuta maravilhosa, essa cientista, não é nem terapeuta, ela é uma cientista, tá? Ela lida com energia, com ciência. Mas essa live vai ficar aqui eu vou deixar uns dias aqui no Insta, depois a gente passa para o YouTube, então pode, né, vou colocar tudo, o Instagram da Lucília. Aliás, né, vamos falar das suas redes, né, divulgue, Lu, fale como te acham, como que é, como que não é, vamos lá. Mas, ó, Lu, se prepara. Você passar esse contato para um podcast de 1 milhão de seguidores, 1 milhão de você tem que ver a sua agenda. A sua agenda já deve estar totalmente lotada. Você, olha, vai dar trabalho, mas vai lá, o palco é seu, fica à vontade. E aí, na realidade, podem deixar as dúvidas lá também, né? Depois que o pessoal que vai assistir a live depois, deixa as dúvidas no comentário. E eu vou deixar aí uns 3 dias essa live para a gente poder ter esse acesso aí. Perfeito. Sem dúvida. Gratidão imensa. O que vocês querem que eu faça? Pode falar das suas redes, Lu. Contato do Instagram, de como Bom, como eu falei para vocês, né? Então, eu tenho o meu Instagram, mas eu não trabalho ele com biomagnetismo, né? Eu coloco coisas aleatórias, eu gosto muito de colocar frases inspiradoras, motivacionais e da nossa nova era, né? Mas eu não uso muito biomagnetismo porque, exatamente como eu falei para vocês, eu não tenho essa coisa da tecnologia de ficar ali o meu tempo inteiro. Então, o tempo já é bem acelerado, já tenho cliente, já manda aqui, manda ali. Eu Mas nunca trabalhei. E ela tem um filho que chama Fernando, que foi através dele que eu conheci a Lu. Fernando, aliás, vai fazer live com a gente também, vai vir aqui falar de ETs, semente estelar, toda essa parada aí. Uau, então pode mandar pro Fernando que ele encaminha para a mãe dele, entendeu? Caralho, eu vou deixar depois aqui o @ do Fernando também. E aí, vamos tudo pro vai Rio de Janeiro. Vamos pro Rio de Janeiro, já conversamos com pessoas. Eu amo os cariocas. Eu amo o Rio de Janeiro. Ai, que delícia! Não, eu amo. Meu irmão mora aí no Rio há muito tempo, eu vou sempre pra ir. E, cara, já conversamos com o Marcos Lima, o História de Cego, é do Rio de Janeiro. Toda hora fala pra gente ir pra lá. E agora a Lu, o Fernando, filho da... Não, esquece, semana que vem nós estamos aí, Thalita. Ô, Lu, tem uma dúvida aqui, ó. Como é feito o tratamento? Depende da patologia? Seria uma vez por semana? Gostaria de saber sobre esse aspecto, por favor, da Márcia. Então, uma vez por semana vai depender da patologia, vai depender de como vai ser a reação do corpo, tá? Então, tem atendimentos que são... E um atendimento já está resolvido. Mas se for uma patologia muito antiga, eu acredito que existe uma resistência. Então, assim, é ideal que a gente possa conversar primeiro, fazer uma anamnese, entendeu? E depois disso a gente dá início. E só mesmo o corpo que vai me responder se vai ser daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, ou uma vez na semana, ou daqui a 24 horas. Eu não tenho como precisar isso, entende? Mas ideal é que seja caso, pelo menos... por exemplo, né? Exatamente. Que é o meu caso, por exemplo, né, Lu? Porque a Lu, ela faz assim, ela faz no dia... Eu tô fazendo pra retinose pigmentar, né, galera? Porque vocês sabem que a pessoa tenta de tudo. E, eu fui com esse ano. Primeiro dia que eu conversei com a Lu, a gente já se amou. Essa retinose da Thalita, velho. Vem coisa boa, Felipe. A retinose dela tem um currículo. Ela tem um currículo que vai pra dentro, velho. Essa conhece. E aí, comigo é assim, a Lu, ela faz, aí no dia que ela faz, ela manda. Olha, tinha não sei o que, tinha não sei o que, tinha não sei o que. E a gente tem que repetir daqui a 20 dias, daqui a 15 dias. Agora pode se passar, agora não pode passar. Então, ela que vai dizendo o que ela sente na sessão e vai determinando, né? Quantas sessões precisa e tudo mais. Tem uma outra aqui, ó. Deixa eu me perder aqui.
Aqui, ó, Mota, lembrei daquela jarra azul que é imantada. Tem alguma relação? De quê? Uma jarra azul que é imantada. Sabe aquelas jarras que são imantadas? Ele tá perguntando se tem alguma relação, mas acho que foi o que você falou dos Gauss, não é? Do seu celular. Tipo a sim, celular, mas nada a ver. São coisas totalmente né? aleatórias. Nada a ver. Acho que foram Eu nunca nem tinha ouvido perguntas. falar dessa jarra, velho. Que jarra é essa? Nunca ouvi falar. A Thalita também anda. Será que ela não aquela plaquinha que você anda atrás do celular? Aquilo é radiestesia. Radiestesia. É energia. É uma energia Sim. que é uma frequência que o celular põe em você para não entrar em contato com o seu corpo. Faz todo sentido. Para mim, tá falando quase tudo. Ele anula o efeito eletromagnetismo ali do aparelho através da geometria. Né? Vocês sabem que a geometria é minha praia aqui, né, comandada? Com certeza. Cara, a gente só mexe com energia nesse podcast, entendeu? Fazer o quê, né? Por que será? Pergunta aí. Porque a energia é a origem de tudo. A gente já quer ir lá no miolo, a gente quer ir lá, onde começa. Isso é muito louco. Mas nós somos energia. Não dá para fugir, Felipe. Nós somos energia. Como que não? Como é que vai fugir? Exatamente. Né? E nós atraímos uns aos outros. Com certeza. Então, nós só estamos vestidos com uma roupinha por um tempo, mas daqui a pouco a roupinha vai e a energia fica. A energia vai estar aqui, ó. Essa energia não acaba nunca. Essa daqui fica. Mais alguma pergunta, Thalitinha? Não, galera. É isso, eu queria agradecer a todo mundo que esteve aqui na live com a gente. Eu vou deixar todos os contatos da Lu aí, do Fernando. Vocês vão achar essa mulher, fica muito tranquilo. Se quiser, pergunta pra mim também, que eu passo o WhatsApp dela. Pode, Lu? Passa, tem vontade. Se prepara. Passo, não tem problema. E obrigada, a intenção Lu, aqui é poder, literalmente, compartilhar não só o meu aprendizado, mas poder impactar o maior número de pessoas que eu puder. Lógico, né? Porque tudo também a gente tem que, né? Mas assim, não haveria propósito se não fosse para ajudar, se não fosse para servir, tá? Não haveria propósito se eu não fosse o instrumento dele, entende? Então eu me permiti aceitar esse convite maravilhoso. Primeira live da Lu. Gente, olha que coisa mais linda! Especial. Primeira live num dia magnífico, como 2-2, que é o portal. Vocês têm noção do que é isso? Que presente do universo? Nossa, não tem, né, gente? Muita gratidão. Maravilhoso. Demais, sabe? Conhecer Felipe com essa energia única, belíssimo, digníssimo, magnífico, essa energia, sabe, do divino sagrado masculino, é uma honra. Thalita, linda, maravilhosa, deusa do divino sagrado feminino, aqui no meu coração, e a todos da live que aí me deram essa oportunidade de também conhecerem o biomagnetismo. Sou muito feliz, abençoo e peço que Deus abençoe vocês poderosamente para que a gente consiga impactar muito mais pessoas, que isso possa se expandir para todo o universo, viu? Com certeza. Obrigada, Estamos caminhando no caminho certo, pode ter certeza. E toda essa energia minha e Thalita, ela se destaca muito aqui nas lives e muito no dia a dia, porque pessoas como você se aproximam da gente. E aí é tipo aquele choque, aquela potência de energia. São pessoas como você que formam literalmente o que você falou, que é a egrégora. A gente se sente mais forte, a gente se sente bem, as coisas... A gente fala, caramba, aqui é o nosso lugar, aqui o negócio tá andando, é aqui. É verdade, E são pessoas como você... E esse foi também a gente começou o podcast pensando em ajudar pelo menos uma pessoa e depois a gente via como isso ia fazendo bem para a gente se aproximar e conhecer pessoas como você, que tem essa frequência maravilhosa, linda, limpa, de elevação. E aí a gente foi vendo isso fazer bem para a gente falou, cara, estamos ajudando outras pessoas e fazendo bem pra gente e conseguindo expandir isso. É o segredo da vida. É o segredo da vida. Então isso é maravilhoso. Obrigado, Lu. Tá tudo em sincronicidade. Sincronicidade. Perfeito. Muito obrigada, gente. Gratidão. Super beijo, galera. Obrigada. Deus abençoe. Gratidão. Obrigado a todos. Beijo. Tchau.